ela não te alimentar, desculpa. Ela não está te alimentando, ela está te manipulando. A partida da Bispa Keila está trazendo muitas perguntas na cabeça dos seguidores e fiéis. Pois em sua última mensagem pregada no altar, muitas pessoas veem na verdade um pedido de socorro. Afinal de contas, o que há no mais profundo do emocional da vida das mulheres de pastores? Elisete Malafaia, a esposa do pastor Silas Malafaia, também passou uns maus bocados em meio ao ministério do marido. E aí eu adoeci, eu tive um surto e eu fui parar no Dr. Fábio Damasceno, ele que me atendeu. O que a pastora Keila falou está aguçando a dúvida das pessoas. Você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, quanto mais expressão tem um pastor no meio gospel, maior é a carga emocional que a sua esposa vive. E algumas pessoas acabaram identificando a última mensagem pregada pela Bispa Keila como um pedido de socorro em meio a tanta carga emocional. Confira. 2 textos que eu gosto muito. Quando Paulo chega numa determinada localização, vem uma moça andando atrás dele. E ela vem. É um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. É isso. É aquilo. Isso foi um dia. Foi 2. Até que o Espírito de Deus deu discernimento a Paulo. Porque aquilo começou a incomodar. Deixa eu te dar uma palavra aqui. A bênção de Deus não incomoda ninguém. A bênção de Deus não acrescenta dor. Se alguma situação você está vivendo que te causou aquele incômodo no coração, pode colocar na mão de Deus, porque não tem coisa errada aí. Porque aquela aflição, como é que a bênção de Deus traz aflição? O trabalho te traz responsabilidade, mas não aflição. A gente precisa ter discernimento. Paulo vai olhar uma hora e vai dizer o seguinte: está cheia de demônio. E a Bíblia diz que quando ele foi e expulsou, ele vai para a cadeia, porque ela era escrava de um homem influente. Um outro texto que eu gosto, ele é mais simples. Cuidado com o elogio demais, tá? Não, porque você é a última bolacha do pacote. Não acredita, ele tem um outro pacote ali do lado. E a bolacha é recheada ainda. Mas eu vou ser bem clara aqui. Pedro pega e tem um surto de declarar amor para Jesus. E Jesus só está olhando. Uma hora Jesus olha para ele, eu imagino Pedro com tanta vergonha. Toda vez que eu leio esse texto, eu tenho vergonha por Pedro. Porque ele vem empolgado. Tem irmão que é empolgado, né? Tem um povo muito motivado na igreja. Aí Pedro vem. Não, porque o Senhor... Jesus só olha para trás de mim, Satanás. Nem todo mundo que te elogia é bênção. Nem tudo aquilo que te promove é de Deus. Nem toda porta que está aberta é para você passar. Tem porta que está aberta, mas não foi Deus que abriu, então desvia dela. Há pouco tempo atrás, a esposa do pastor Silas Malafaia, Elisete Malafaia, também esteve em um podcast e falou sobre essa carga emocional que ela viveu e um surto psicótico que ela passou. Confira. A senhora falou que a senhora teve 3 surtos psicóticos. Sim. A senhora pode contar mais deles? Posso, sim. O primeiro que eu tive, eu trabalhava muito, de 10 da manhã até 10 da noite. Eu atendi em consultório 20 anos. Aí saí do consultório e fui atender na igreja. E aí eu quis salvar as pessoas da igreja, porque eu atendi tanta gente doente que eu falei assim: pai, esse pessoal está na igreja, mas tem um vazio emocional, tem uma dependência emocional. Estão aqui, mas ainda tem uma coisa na alma que, sabe, que o diabo pega para ficar com aquela vitimização, o sentimento de inferioridade, de baixa estima. E comecei a atender. E aí aquilo, você não pode dar mais do que recebe, né? E todo cuidador precisa ser cuidado. Está aqui um alerta para quem é da área da saúde. Você vai absorvendo. Você vai absorvendo, nós somos seres de energia,
né? Você é uma troca. E eu comecei a atender muito, e uma vez meu pai me viu muito agitada e falou, minha filha, você não é Madre Teresa de Calcutá, não. Ele brincava assim, né? E Jesus quis salvar o mundo morreu por eles. Ele começou a me dar um alerta. E nessa época também estava tendo muitos embates do Silas com a mídia, porque estava aquele 25ª hora. Aquelas brigas, né, com a Universal que o Silas defendia, e o Silas se achando, e aquilo também foi um conjunto de coisas. Né? E aí eu adoeci. Eu tive um surto e eu fui parar no Dr. Fábio Damasceno, ele que me atendeu. E eu lembro que eu entrei lá no consultório, eu vi um globo e eu brincando, falei assim, doutor Fábio, a gente precisa salvar o mundo. Ah, Jesus está voltando, isso foi em 2000. Jesus está voltando e você sabe como é. A minha preocupação sempre era, meu assunto é sempre com a igreja, ver com pessoas, sabe, preocupação. Aí eu tomei os remédios, né, fiz um atendimento durante 5 anos. Depois eu tive uma outra recaída porque abusei, parei o remédio antes do tempo. Né? Então vou dar um alerta para você que está em tratamento psiquiátrico. Não pare, né, sem autorização do seu médico, sem uma comprovação, né? Claro que a gente sabe que nessa área vá um bom psiquiatra, né? Vá uma pessoa de confiança, porque a gente sabe que, infelizmente, existe uma indústria farmacêutica, como tem uma indústria alimentícia, né? Como tem uma indústria da moda, como tem uma indústria da beleza, tudo move isso, e você tem que ir nas pessoas certas, né? Porque, infelizmente, existe isso. E aí, eu parei e tive outro, assim, que não foi tão forte, mas aí voltei, e depois eu me senti que estava bem, eu mesmo quis dar minha alta, aquela teimosia, ainda mais você que é da área de humano, mas aquele de aceitar. E eu fiz terapia, né? Fiz terapia com a doutora Glaucia, uma mulher de Deus. E aí achei que estava bem, voltei a atender, extrapolei, porque você não pode dar mais do que você recebe. Comecei a atender naquele afã de abençoar pessoas, por exemplo. Eu nunca cobrei na igreja, não cobro para atender ninguém. Hoje eu nem atendo mais, eu trabalho só com aconselhamento na igreja. Né? E abusei. Aí caí de novo na terça vez. Aí aprendi, então agora eu vou seguir certinho, né? Silas me deu uma dura, ele falou, não, agora acabou, não atende mais ninguém, dá uma briga, não deixa ela atender. Aí me tratei, fiquei bem, o Espírito Santo falou, agora você tá bem. Aí fui no Dr. Fábio, ele falou, me deu alta, graças a Deus. Foi 2000, 2002, 2004. Pronto, agora eu me conheço, né? Eu não fico vendo, não gosto muito das mídias sociais, né? Só falo o essencial. E aprendi uma coisa, porque como o Silas é um cara de muito embate, eu entendi que eu tinha que ficar na retaguarda, né? Porque senão... Pastora, a senhora tem mais de 40 anos de casamento. Será que a senhora pode compartilhar com a gente momentos difíceis que a senhora teve e como que a senhora superou? Tive sim. Os meus momentos difíceis, engraçado, eu sempre me relacionei bem com o Silas, né? É muito interessante que quando eu namorava o Silas sempre foi assim agitado, falando, e eu lembro que um dia o pastor da minha igreja falou pra minha mãe, você vai deixar essa moça casar com o Silas, ele vai bater nela, hein, cuidado. Eu tenho uma amiga que chamava o Silas Amarilé de Siri na lata, o Silas, porque ele sempre foi assim agitado, gesticulando, falando, né? Mas eu sempre, como eu conheci ele desde novinho, o temperamento, a família eu já conhecia, que é uma família mais de sangue mais quente, né? Então, pra mim, diferente. Então, eu sempre me relacionei. Claro que tive divergências de ideia, porque a gente é um ser pensante, eu não posso concordar com tudo que ele faz. Mas momentos difíceis que a gente passou foi no mundo espiritual. Por exemplo, na época, uma coisa que me marcou muito, que eu fiquei muito preocupada, foi na época do G12. Porque foi algo que tinha a ver com a igreja. Quando era algo assim, na faculdade de briga, em área de política, que o Silas... Não, eu até concordava. Mas na época de G12 eu fiquei em dúvida, porque estava envolvendo o mundo espiritual. E naquela época a gente recebia, era muitos fax que chegavam, né, de coisas amaldiçoando a gente, coisas assim, sabe? Alguns encontros de pessoas que eu fiquei meio apavorada. E cheguei a adoecer nessa época, porque eu entrei numa crise, meu Deus, será que o meu marido está fazendo uma coisa certa? Será? Eu comecei a orar e com outras pessoas a gente conversava. Mas depois eu me acalmei quando ele falou, Elisete, eu não estou lutando contra a igreja, eu estou lutando contra o método. E Deus foi tão bom, porque eu lembro que eu estava em Israel com Silas e nós encontramos com o pastor Castellanos, sabe, que tinha lá na Colômbia, né? E aí ele falou algumas coisas para o Silas, falou, Silas, não é nada disso, deturparam um pouco aí o que era. Aquilo me acalmou. Porque eu tive alguns embates, Silas, eu questionava, será que você está certo, meu filho, é a igreja? E aquilo me trouxe muita paz. E depois a gente se encontrou, logo depois disso também nós fomos para os Estados Unidos e nós nos encontramos com o pastor René Terranova, que somos grandes amigos hoje, você vê como é o mundo dá volta, né? E a gente, mas isso aqui é lindo que a gente tem que entender, a gente pode divergir de ideias, porque nós somos seres humanos, mas de sentimentos não. O sentimento, o amor a Deus, o amor aos princípios da palavra tem que prevalecer. E depois sentamos juntos lá num shopping, né, conversamos, e ali foi tudo resolvido e foi acertado. Então foi um dos embates que eu cheguei a adoecer, porque eu fiquei preocupada com o reino. Falei, meu Deus, será que ele está, né, indo contra algumas coisas? E depois se resolveu tudo bem, sabe? Tudo numa boa, e hoje somos amigos. Então, alguns embates, assim, algumas coisas que eu posso dizer assim, do Silas ser muito veemente, né, nessa época de política, se eu te disser que a gente não fica apreensiva,
né? A gente fica um pouco temerosa, às vezes eu falo, e quem grava ele? Sou eu, minha filha. Porque Eu ele sou grava aquele em cameraman horário... dele. Eu até tava pensando De madrugada, horários de manhã, diversos. é pra mim. De madrugada, ele me acorda, ele diz, vamos embora, levanta. O que é? Tive uma ideia, Deus mandou fazer uma coisa. Eu falei, não, me poupe, pelo amor de Deus. Então, ela sabe, às vezes ela dorme lá em casa, né? Aí ela, de madrugada, aí eu me acalmei, porque eu sei que é Deus. Deus vai dando sinais, né? Deus vai mostrando, porque senão você fica... Mas já teve algum assunto, algum momento, alguma coisa que o pastor Silas foi se manifestar e a pastora foi contra? Eu não sei se manifestar, mas algo assim que você não queria que ele fizesse de jeito nenhum e ficou aquele clima pesado? Não, já ficou em várias áreas. Quando ele, às vezes, vou falar nos palavreados dele, eu não concordo com tudo, eu falo isso pra ele. Ele é um pouco duro pra falar, né? Aí eu falo, meu filho, por favor, eu brigo com ele gravando ele, minha filha. Tinha que ter alguém filmando. Eu imaginei ela falando, corta, peraí. Não, eu paro de filmar. Que a gente vê E aí ele bate na mesa. Ou seja, são vários takes. Porque aí eu falo, não, tu tá nervoso demais. Fica calmo, meu filho. Peraí, pega uma água. Toma, fala. Não, essa palavra nem pensar tu vai falar. Ele é muito espontâneo, o Silas é muito autêntico. Então, isso às vezes ajuda, mas às vezes prejudica. A gente tá vendo isso aí, né? Fala, às vezes, as coisas que não é pra falar. Então, ele é um ser humano, ele é muito espontâneo. E ele mesmo fala isso, né? Que ele já teve situações, sim, de embate, até conversando com pastores amigos, assim, em mesa, dele ter reações que eu falo, Silas, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele tenta aguentar e chega em casa, aí eu dou duro, sabe? Eu falo com ele, isso aí não, coisas que... Então... Até nas gravações que eu faço com ele. Eu falo, não, eu não vou botar isso não, volta tudo. Eu apago, volta tudo. Apaga pra não ter chance dele pegar e postar. Pra quem pegar e postar. Aí apago. Aí, quando você vê ele ali falando, ele já estava muito mais alterado. Porque ele é muito emoção. De que gravou muitas vezes já. É que ele é muita emoção. Agora, uma coisa que é interessante, que eu já discordei e que ele... falhou, porque às vezes, né, são de coisas que ele acreditou demais em pessoas que eu falava, não acredito, eu não acredito, porque a mulher, é interessante, a gente diz assim, a mulher tem um sexto sentido, e tem mesmo, né, a mulher tem um radar, porque quem descobriu o inimigo foi a bendita mulher, né, que tem essa visão multifocal, né, que tem esse radar. Quando eu tive 3 surtos psicóticos devido a estresses, né, e coisas de atendimento que eu trabalhei muito também atendendo, e de me levar por aquilo que as pessoas ouvem. Por isso que eu não gosto muito de rede social, porque eu fui me deixar levar por uma pessoa muito conhecida que eu gostava, admirava como pastor, e ele fez uma calúnia a meu respeito. Se eu disser para vocês o que eu já ouvi, eu já ouvi dizer que a minha irmã estava grávida do Silas. Eu ia em lugares de convenção geral e eu vi assim, dizer que o Silas tinha amante, que o Silas era... Uma vez eu estava numa convenção e a mulher falou assim, você sabia que o teu filho transou, o seu marido pegou a aeromoça? Ela falou comigo que ele transou. Eu falei, foi. Então, você tem que ter uma estrutura. Deus foi me preparando emocionalmente, né? Porque eu ouvi muitas coisas que eu não gostaria de ouvir. Eu digo assim, quando eu atendo pessoas que falam, mas eu fui estuprada. Mas eu falei, minha filha, isso aí, todo mundo tem suas dores, eu tive as minhas, você teve no mundo secular, eu tive dentro da igreja. Porque eu cresci ouvindo ofensas, que meu pai era ladrão, meu pai roubava da igreja. Teu pastor tá comprando, pegando o dinheiro para dar um anel pra filha. Meu pai nunca me deu um anel, eu não tive 15 anos, nada disso. Eu ganhei o maior presente que meu pai me deu com 15 anos, foi uma Bíblia. E naquela Bíblia ele colocou assim, que aquilo marcou minha vida. Elisete, que acima de tudo em sua vida esteja Jesus Cristo e a sua palavra. E você vai ser feliz neste mundo e na eternidade. Foi o quê? Não tive bolo, não tive festa, parabéns, nada disso. Sabe? Só tinha 2 roupas, Natal e Ano Novo. Não me sinto frustrada. Então, cada um vai ter que ter sua experiência. A gente está aqui, cumprindo um propósito. E nesse propósito nós vamos passar por dificuldade. E a gente tem que entender. Eu creio no que a Bíblia diz. Eu sou assim, creio muito no que a palavra diz. E eu guardo o que a palavra fala. E Romanos 8:28 diz assim, que todas as coisas, não são algumas, todas as coisas, boas e ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu decreto, para o seu propósito nesse mundo. Então não importa, você tem um propósito, Deus tem um decreto para você desenvolver aqui. Ame a Deus, honre a Deus, obedeça os princípios da palavra de Deus e fica tranquilo, que tudo no final vai contribuir para o... Hoje nós vamos trazer para você uma reflexão sobre a história de um pastor chamado Samuel e sua esposa chamada Ana, e o fim trágico que acabou levando a esposa por tanta carga emocional e tantos afazeres ministeriais do marido. Confira. O pastor Samuel era um homem dedicado ao ministério. Desde que assumira a igreja há 10 anos, seu coração estava entregue ao chamado de Deus. Ele pregava, aconselhava, organizava eventos, visitava enfermos e administrava a igreja. O telefone nunca parava de tocar e as demandas pareciam não ter fim. A congregação o via como um líder incansável, um homem de fé que sempre tinha uma palavra de ânimo. Ao seu lado estava Ana, sua esposa e pastora, uma mulher de oração e firmeza. No entanto, ao contrário do que todos pensavam,
Ana carregava um fardo invisível. A pressão do ministério era intensa e, embora ninguém percebesse, ela estava emocionalmente exausta. Em casa, Samuel mal tinha tempo para ela e os filhos. O jantar era interrompido por chamadas urgentes. Os momentos de descanso eram raros e as viagens ministeriais constantes os afastavam ainda mais. La souplesse de cette chaussure dépasse. Ana nunca reclamava. Ela apenas sorria e dizia: "Está tudo bem, querido. Vá fazer a obra do Senhor." Mas dentro dela não estava tudo bem. O peso do ministério começou a afetar sua saúde emocional. As expectativas da igreja eram altas. Ela deveria ser a mulher forte, sábia, sempre pronta a ajudar. Mas quem a ajudava? Quem a ouvia? As noites eram solitárias e as lágrimas derramadas no travesseiro eram silenciosas. O coração dela gritava, mas ninguém ouvia. Ela sentia-se sufocada, mas tinha medo de ser um fardo para Samuel. Afinal, ele já carregava tanto. Com o tempo, sua tristeza tornou-se um abismo. O sorriso ficou raro, as forças diminuíram, e sua fé parecia não ser suficiente para suportar tanta dor. Ela queria falar, queria pedir ajuda, mas sempre achava que não era o momento certo. Até que certa manhã, Samuel saiu apressado para mais um compromisso na igreja. Ana ficou em casa, olhando para as paredes, sentindo-se esmagada pelo peso de tudo. Foi para o quarto, ajoelhou-se e chorou. Horas depois, Samuel recebeu uma ligação. A voz do outro lado era desesperada. "Pastor, venha rápido para casa. Algo aconteceu com a pastora Ana." Quando ele chegou, encontrou a casa em silêncio. O quarto estava trancado. Arrombou a porta e caiu de joelhos diante da cena que jamais esqueceria. Ana não estava mais ali. Ela havia tomado uma decisão trágica, acreditando que essa era a única maneira de se livrar da dor. O desespero de Samuel foi avassalador. Pela primeira vez ele percebeu o quanto havia negligenciado a mulher que tanto amava. O ministério continuaria, mas agora, sem Ana. Sua ausência ecoava em cada canto da casa, em cada banco da igreja, em cada lembrança. E no púlpito, onde antes ele pregava com fervor, agora, com voz embargada e olhos cheios de lágrimas, ele dizia à congregação: "Cuidem dos seus, antes do ministério, antes dos compromissos, antes de qualquer coisa, amem e ouçam aqueles que estão ao seu lado, porque às vezes o silêncio de alguém que amamos é um pedido de socorro, e pode ser tarde demais para ouvir."